Aleluia. Aleluia. Fica ligado. Abra sua Bíblia comigo nessa hora. Eu estou ansiosa para compartilhar essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Lucas capítulo 10, do versículo 38. Deus está aqui. Lucas 10, capítulo 38, nós vamos ler do 38 até o 42. Vai dizer assim. Deixa eu acompanhar com vocês aqui na tela. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: uma coisa só. Vocês estão fracos hoje, gente. Fala: uma coisa só é necessária. Pastora, mas é um monte de coisa. Não. Uma coisa só é necessária. Eu olho para esse texto e entendo que fazer boas escolhas num mundo que exige demais não é fácil. Não é sobre fazer tudo. É sobre saber escolher o que fazer. Vivemos num mundo que confunde urgência com propósito. Hoje em dia, estar ocupado virou sinônimo de ser importante. Antigamente, quando a gente mandava mensagem para alguém, falava assim: oi, tudo bem? Hoje a gente já manda assim: tá ocupado? Pode falar? Porque estar ocupado agora todo mundo tem que estar muito ocupado. Se você falar para alguém: ei, como é que você está? Tá tudo bem? Tudo bem, eu tô fazendo nada. Você fala assim: nossa, que ausência de coisas para fazer, não é? Não é tão estranho. E Marta, no versículo 38, nós lemos que Marta convidou Jesus para entrar na sua casa. E Jesus, naquele tempo, gente, Jesus andava de gangue. Era no mínimo ele mais 12. Fora a multidão. Mas mesmo assim, Marta o convida para estar na sua casa. A fama de Jesus estava se espalhando. Com certeza tinha mais gente junto com Jesus. A gente leu aqui que o texto no capítulo, no versículo 39, vai indicar a posição de Maria. E vai dizer que Maria estava sentada aos pés de Jesus. No versículo 40, nós lemos que Marta andava distraída com muitos serviços, com muitos afazeres. Marta não estava parada. Isso não significa que ela estava fazendo algo proibido ou que estava em pecado, mas ela estava afadigada de tantos afazeres. Marta estava distraída. Repita comigo: Marta estava distraída. E pessoas que estão distraídas perdem a percepção. Pastora, por que você está trazendo essa palavra no primeiro culto do Pérolas de 2026? Para que a gente não passe o ano de 2026 distraídos com outras coisas e percamos de vista o que é mais importante, que é a presença de Jesus. A pessoa que está distraída está ocupada demais para perceber. Mas, pastora, distração não é ausência de atividade. A distração é a ausência de discernimento.
Qualquer coisa que acontece, já toma o foco, já toma a atenção. E eu olho para Marta e vejo ela que assim como nós, porque todas nós temos um pouquinho de Marta e de Maria em nós. E o desafio é dar esse equilíbrio, é dar o balance. Nós vivemos reagindo às demandas da vida. E nós chamamos isso de rotina. A gente acha que é normal. A gente vai vendo tudo o que tem para fazer, a gente vai fazendo. Mas quando tudo se torna prioridade, a gente perde o foco do que é essencial. Jesus entrou naquela casa para nos ensinar algo profundo. O que é, pastora? Que é possível ter Jesus perto e não desfrutar da presença. Obrigada pelo seu meu Deus, vou repetir. É possível ter Jesus perto e não desfrutar da presença dele. Marta sabia que Jesus estava ali? Sim, mas havia nela uma inquietação com demandas que não a permitia se aquietar e sentar aos pés de Jesus. Dentro da casa dela. Jesus estava na casa e as demandas também estavam dentro da casa. E olhe para a casa como seu coração também. Porque Jesus bate a porta. Ele quer entrar, Ele quer habitar em nós, Ele quer estar conosco. Mas também no nosso coração existem tantas demandas. E eu vejo que Marta, ela era reativa. Ela respondia a tudo o que precisava fazer. Ela estava reagindo, ela estava fazendo algo, ela estava respondendo demandas, mas ela não conseguia diferenciar o que era urgente do que era importante. Repita comigo assim, ó: urgente, importante e saber dar prioridade. Porque na nossa vida vai ter um monte de coisa sempre, mas a gente precisa entender o que é urgente, o que é importante e saber enumerar as prioridades. Pastor, o que é algo urgente? É algo que eu tenho que fazer agora. O boleto vence hoje. Eu preciso responder o cliente em 10 minutos. Isso é urgente. É algo que eu tenho que fazer agora. E o que é importante? Coisas importantes, já diz, importa. São coisas que têm impacto. São coisas que a longo prazo vão mudar a nossa vida. Me dá um exemplo: estudar, fazer atividade física, são coisas importantes. E o que acontece? A gente pega o que é urgente e coloca na frente do importante. O que é importante nunca acontece. Então glória a Deus, gente. E nisso tudo a gente se perde em entender o que é prioridade. Prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar, está acima do urgente. É o que é importante, é o que é a base. Esse texto me faz entender que Jesus não é urgente, Jesus é prioridade. Olha para quem está dessa hora e diga: Jesus não é urgência, é prioridade. Ele vem primeiro. Mas se a gente vai saindo fazendo tudo, a gente pega o que é urgente e coloca em cima do que é importante, e aquilo que é prioridade fica ficando lá para o final. Vou te dar um exemplo, pastora. O que é urgente e o que é importante. Por exemplo, você tem algo que não é urgente, que não tem que ser feito agora, e tem algo que não tem importância, não tem impacto. Exemplo, ver rios no Instagram. Não é urgente, você não tem que fazer agora. E não é importante, não vai criar impacto na sua vida. Mas a gente perde quanto tempo vendo rios de Instagram? O que é isso? É distração. Outro exemplo: pastor, eu tenho algo que é urgente, mas não é importante. Ou seja, é para fazer agora, mas não tem impacto na minha vida. Vou te dar exemplo: tem uma louça na sua pia. É urgente, tem que ser feito naquele dia, tem que lavar naquele dia. Mas se você vai fazer meio-dia, ou se você vai lavar a louça às 5 horas da tarde, não vai ter problema. Não tem impacto, não tem importância. É urgente, mas não é importante. Vocês estão me acompanhando, gente? Outro exemplo: é importante, mas não é urgente. É o mais difícil. Por exemplo, ir na academia. É importante sim, porque é isso que constrói a sua vida. É urgente? Não. Você pode ir hoje, pode ir amanhã. No final vai dar mais ou menos o mesmo resultado. Mas o que a gente faz? A gente vai deixando o que é importante de lado, porque aparentemente não é importante, não é urgente. Eu confundi importante com urgente.
gente. Então, gente, quando eu olho para esse texto e eu vejo que Marta estava fazendo o que era urgente, mas estava deixando de lado o que era importante. Essa mensagem não é para quem faz pouco, é para quem está fazendo demais, é para quem quer segurar tudo, é para mulheres que carregam a casa nas costas, é para mulheres, eu sei que tem homens aqui também, dão glória a Deus aí os homens, mas eu quero falar aqui para mulheres que muitas vezes não conseguem parar. Mulheres que não conseguem descansar, porque às vezes a gente entra num ciclo tão grande de trabalho, que se você para, você às vezes se sente até culpada. Olha para essa mulher que está do seu lado e fala assim: você tem o direito de descansar. Eu quero te dizer uma coisa: o inimigo não precisa te parar, ele só precisa te ocupar. Jesus pode estar perto, Jesus pode estar dentro da casa, mas se a gente estiver ocupado, a gente não dá conta que Jesus está lá. E os dias vão passando, e é por isso que Jesus fala: uma coisa só é importante, e é a presença dele. Quando eu olho para esse texto, Jesus escolheu visitar uma casa, Marta o convidou. Jesus não entrava em lugares que ele era tolerado, Jesus entrava em lugares que ele era recebido. Pelo contrário, Jesus falou: se você entrar num lugar e não te receberem, bate a sandália dos teus pés e sai. Você não tem que entrar em lugares que você não é bem-vindo. Jesus fala: esteja em lugares onde você é amado, onde você é acolhido, onde há empatia. E a casa de Betânia, a casa de Maria e Marta, ela era perfeita, porque Jesus, quando entrava lá, ele encontrava três coisas. Primeiro, em Lázaro, Jesus encontrava amizade, Jesus encontrava relacionamento. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, e no dia que Lázaro precisou de um milagre, Jesus estava lá. Eu aprendo que milagres fluem de maneira mais fácil onde há relacionamento. Às vezes a gente fala: mas Deus não está falando comigo. Mas será que a gente está parando para falar com Jesus? Será que a gente está parando para sentar aos pés dele e ouvir ele falar conosco? Isso nos ensina algo profundo, porque Jesus não se aproxima de nós pelo que fazemos, Jesus se aproxima de nós pelo que nós somos. Jesus quer o nosso coração. Lázaro não impressionou Jesus, mas ele se relacionou com ele. E isso vai fazer a diferença, porque você já experimentou acordar pela manhã e fazer a sua oração, entregar o seu dia a Deus e falar: Jesus, Espírito Santo, conversa comigo hoje? Você já falou isso para Deus? Senhor, conversa comigo hoje. E às vezes você está dirigindo, Jesus vai falando. Você entrar numa loja e falar assim: Senhor, me mostra onde está o que eu preciso comprar. Você já trouxe Jesus para a sua rotina do dia a dia? Aquela hora que você deixa o seu filho na escola e Deus te leva a interceder pelo teu filho e por todas as crianças que estão lá. Quantos livramentos em escolas Deus já não deu por causa de mães que eu já vi. Eu faço isso. Eu falo: meu filho, Deus te abençoe. Senhor, coloca o teu anjo na porta dessa escola. Livra de atentado, livra de tiro, guarda o meu filho de acidente no parquinho. Deus, livra meu filho de bullying, livra meu filho das más amizades. Quantas vezes Jesus está caminhando conosco, a gente entra no carro, Jesus senta no nosso lado e começa a trabalhar no nosso coração. Isso é relacionamento. Mas será que eu me aproximo de Jesus só para pedir alguma coisa para Ele? Quando Jesus entrava na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, eu não vejo Maria pedindo um monte de coisa, eu não vejo Marta pedindo coisa, eu não vejo Lázaro pedindo nada. Eu vejo eles se assentando aos pés de Jesus para receber da palavra dele, para desfrutar da companhia. Então, em primeiro lugar, Jesus encontrava em Lázaro amizade. Segundo, ele vai encontrar em Maria discernimento, adoração. Uma mulher que sabia fazer a boa escolha.
Jesus, quando olha para Maria, ele vai falar: ela escolheu a boa parte. Como nós cantamos aqui, e essa parte não lhe será tirada. Maria percebe algo mais profundo, porque Marta está na cozinha, Marta está preparando a comida. Preparar a comida era urgente, mas se assentar aos pés de Jesus era mais importante. Maria sabia discernir o que era prioridade, e mais que isso, Maria conseguia perceber a movimentação do céu dentro da casa dela. Olha para quem está perto de você e fala: você consegue ver Jesus trabalhando dentro da sua casa? Você consegue discernir o que é eterno no meio do comum? É esse o convite de Jesus para nós nesse primeiro culto. É perceber Jesus trabalhando no trivial da nossa vida. E a adoração de Maria veio desse discernimento. Num primeiro momento, talvez, a gente pode olhar para Maria e falar assim: ih, folgada, hein? Encostada, deixou a irmã lá trabalhando sozinha. Nossa, foi comodidade. Não, ela se assenta porque ela entende o que era relevante. Adorar a Deus é saber escolher Ele mesmo debaixo de pressão. Maria, naquele tempo, era um monte de homem. Só tinha Maria e Marta de mulher naquele ambiente. E ela senta no meio dos homens para ouvir Jesus falar. Você acha que naquele tempo, que havia tantos preconceitos, Maria não enxergou um homem olhando torto assim, tipo assim: nossa, ela tinha que estar na cozinha. Mas ela enfrentou, e Jesus vai validar isso falando assim: ela escolheu a boa parte, e ninguém tira a boa parte dela. Quando eu escolho me assentar aos pés de Jesus, quando eu escolho Ele, a presença dEle, acima do que vão pensar, acima do que vão dizer, quando eu quebro paradigmas e protocolos, Jesus me entrega uma porção que ninguém tira de mim. Ah, meu querido, minha querida, nessa noite Deus tem uma porção reservada, uma porção diferente para derramar sobre nós. E começa dentro da minha casa. Começa discernindo o mundo espiritual dentro da minha casa. Maria escolhe a boa parte. Ela escolhe se prostrar diante de Jesus. Então Jesus encontra em Lázaro amizade, encontra em Maria adoração, e em Marta ele vai encontrar o que? Serviço. Mas eu quero que você olhe com carinho para Marta agora. Porque Marta, a gente olha, parece que Marta é ruim. Não, Marta não é a vilã da história. Mas Marta era aquela que puxava a responsabilidade toda da casa para si. É aquela mulher que resolve. É aquela mulher que sustenta tudo. E o problema de Marta nunca foi falta de amor, mas foi excesso de peso. Porque Marta não está longe de Jesus, mas ela está sobrecarregada perto dele. Cadê a pedra que você recebeu quando você entrou? Faz assim com a sua pedrinha, me mostra aí a sua pedrinha que está do teu lado aí. É possível estar perto de Jesus carregando pesos. É possível estar perto de Jesus com fardos. O que não cabe para você fazer é fardo. Eu vou te dizer, uma hora você vai explodir. E às vezes a gente explode na frente de Jesus, como Marta explodiu na frente de Jesus. Daí nós nos sobrecarregamos de fardos urgentes, não fazemos o que é importante, carregamos coisas nas nossas costas que não era para a gente fazer, que era para ser realinhado dentro do nosso lar. Porque Marta sente que ela não pode relaxar, porque se ela parar e sentar aos pés de Jesus, a comida não sai. Mas vem cá, Jesus não podia pegar o pão que estava na mão de Marta, multiplicar e todo mundo comer? O que é mais importante? O pão ou o pão da vida que estava sentado na sala dela? Você está entendendo? Eu sabia que essa pregação não ia ter muita glória a Deus, muito aleluia. Mas são às vezes nós mulheres que vamos pegando fardos, e a gente não consegue sentar.
A gente não consegue parar para ver um filme, ler um livro. Não sei, gente, sentar na varanda, sentir o sol, né? E uma brisa no rosto, pastor, isso é utopia. Não, não é não. O mundo quer que a gente se sobrecarregue até não sobrar mais energia para buscar ao Senhor. Suga a sua energia de uma maneira que quando chega a hora de você se prostrar aos pés dele, você não aguenta. Fisicamente e emocionalmente. Vocês estão me acompanhando, gente? Dão glória a Deus. E o que acontece com uma mulher que vai carregando muitos pesos? Ela vai se masculinizando. Nós vamos perdendo a nossa feminilidade. Aí seu esposo fala assim: nossa, você está muito ignorante. Você está muito grossa. Estou risadinha aí. Você não está grossa. Você está carregando muito peso. Você está carregando fardos que não era para você carregar. E esse primeiro encontro do Pérolas, Deus está querendo te falar, mulher, nessa noite. Uma coisa só importa. E é a boa parte. E essa boa parte não lhe será tirada. Pastor, então você está dizendo que eu vou do zero para o 100. Vou largar tudo, vou deixar tudo quebrar, vou deixar tudo acontecer. Não. Eu estou falando que tem que haver um equilíbrio entre a Marta e a Maria. E o desafio está da gente conseguir equilibrar isso. Senão, a gente começa a ficar distraída. Porque quem quer carregar tudo tem medo de soltar. Porque se você soltar, você perde o controle. E a gente tem que ter o controle para a gente conseguir o quê? Para a gente conseguir ter sossego. A gente sabe o que vai acontecer. Mas quando nós nos prostramos aos pés de Jesus, Ele fala assim: me dá o controle, Marta. Me dá o controle, Marta. Porque você está preocupada e afadigada com muitas coisas. Está ficando ansiosa. Está ficando com os músculos tudo tenso. É uma dor que não passa. É pressão alta. Não consegue ter paz. A cabeça não para. São pensamentos ansiosos, acelerados. E Jesus está falando: Marta, Marta, me dá o controle. Marta, deixa eu conduzir. Uma coisa só importa, Marta: é estar aos meus pés. E aí Marta vai falar: Senhor, não te importas que eu sirva só? Ela se sente sozinha. Ela se incomoda porque está se sentindo sozinha. Sabe por que ela está sozinha? Você já ouviu aquela frase que quem é muito forte não recebe abraço? Estou alugando um triplex na cabeça de vocês hoje, né? Às vezes a gente está assim: poxa, eu não recebo abraço, eu não recebo cuidado, não tenho empatia, não tenho acolhimento. Mas você está sempre dando conta de tudo, dando conta de demandas que eram para ser compartilhadas, ou que não era para você colocar a mão, e agora está pesando no seu emocional. Está dando desidrose na tua mão, no teu pé. Está saindo, está somatizando no teu corpo. Você está tomando remédio para ansiedade. Você acha que é depressão? Não, gente. Nós estamos carregando pedras. Estamos carregando pesos que era para a gente colocar aos pés de Jesus. Sabe? Eu olho para Marta. Marta, sabe por que Marta fala para Jesus: Senhor, não te importas? Porque Marta está ferida. Olha a dor da Marta, ela se compara. Marta se sente injustiçada, porque Marta espera que todo mundo ao seu redor siga o ritmo dela. E quando Maria não segue o ritmo dela, dá ruim. E às vezes a gente quer que o marido, com os filhos, com o vizinho, com o papagaio, com o sogro, a sogra, o irmão, a irmã, a prima, que a gente quer que todo mundo siga o nosso ritmo. Mas Jesus está falando: Marta, Marta, uma coisa só importa. Marta busca validação em Jesus. Marta não está se sentindo vista. Marta aprendeu, talvez, que o valor dela estava naquilo que ela fazia.
Mas quando nós vamos até Jesus, Ele não nos ama, a presença dEle não depende do que fazemos. Porque Jesus não quer o que a gente faz, Deus quer o nosso coração. E quando Marta chega diante de Jesus, ela está querendo fazer tudo para agradar Jesus. E Jesus está falando: Marta, não é o que você pode me oferecer que está o seu valor. O seu valor, Marta, está no seu coração. Uma coisa só importa. Uma coisa só importa. Marta queria ser defendida, porque quando nós estamos feridas, a gente questiona até a Deus. Já viu? Você está na luta e você fala: Senhor, não te importas que eu esteja passando por esse problema. Senhor, não te importas. Parece que eu estou só. Parece que é injusto. Mas Jesus está falando: você está fadigada com muitas coisas. Você está distraída. Uma coisa só é necessária. Porque quando eu assento aos pés de Jesus, Ele me equilibra. Quando eu estou aos pés de Jesus, Ele realinha. Quando eu estou aos pés de Jesus, eu não preciso ser forte. Quando eu estou aos pés de Jesus, eu posso ser frágil. Uma mulher feminina cheia do Espírito Santo, ela é frágil, ela não é fraca, ela é frágil. Quando você olha para o cristal tem valor, sim ou não? Sim. Mas ele é frágil? Sim. A mulher cheia do Espírito Santo, ela é como um cristal. Eu olho para essa história e eu vejo Marta preocupada com o banquete dentro da cozinha. E ela não percebeu que tinha um outro banquete sendo servido na sala por Jesus. Tinham 2 banquetes naquela casa. Um sendo preparado por Marta, trazendo peso, aflição, trazendo angústia, trazendo ansiedade, trazendo tantas coisas. Mas o outro banquete que estava sendo servido na sala era o banquete eterno. Marta estava preparando o pão que ela ia comer e daqui a pouco ela ia ter fome de novo. Mas quando eu me alimento do pão vivo que desceu do céu, eu posso me assentar e comer do pão, que é o pão que vai me garantir a vida eterna. Você pode glorificar ao Senhor. Eu sei que esta palavra é uma palavra que te faz pensar. Eu sei, mas Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: não perca o banquete do céu trocando pelo banquete da terra. Não troque o que é prioridade pelo que é urgente. O que é urgente me deixa fatigado. O que é urgente me fere. O que é urgente me faz explodir. O que é urgente me sobrecarrega. Mas o que vem de Deus é leve. O que vem de Deus é leve. E Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados. Vinde a mim e tomai do meu fardo que é leve. E eu quero te perguntar nessa noite: sabe por que Jesus não fala para Marta: Marta, pare de servir? Jesus não fala: Marta, você está errada. Jesus não vai falar para Marta: Marta, senta aqui agora. Não, porque Jesus não enfia o pão dele goela abaixo da gente. Ele serve o banquete e Ele espera a gente vir assentar na mesa dele. Eu quero te dizer que todos os dias na nossa casa tem 2 banquetes sendo servidos: o banquete da pressa, o banquete das preocupações, o banquete do e agora, o que vai acontecer amanhã. Mas ao mesmo tempo, nós temos a presença do Espírito Santo conosco, que serve o banquete do céu para a gente todos os dias. E eu quero te perguntar: em qual mesa nós temos nos assentado? Porque Marta não percebeu o banquete, mas Jesus estava lá. Nós precisamos escolher a mesa certa. Sabe, Jesus vai falar: Marta, Maria escolheu a boa parte, não vai ser tirada. Se você quiser, Marta, vir comer também, você pode vir.
Mas se você quiser escolher o seu banquete, que você faz, que você controla, que você coloca o seu tempero, que você faz do jeito que você quer, na quantidade que você quer, que você divide a porção para cada um do jeito que você quer, que você controla, mas que te deixa fadigada, a escolha é sua. Mas tem um banquete leve, tem um banquete vivo, sendo servido na sala. Eu queria te